Presidente. E após eu fiz aqui. Bom dia. Bom dia. Vamos começar agora um novo capítulo desse estudo que a gente está fazendo sobre as leis Ben Adam Lachaveró, entre o homem e seu semelhante. E vamos agora para um capítulo que fala sobre vingança. Nós sabemos que isso é absolutamente proibido pela Torá, e a Torá tem duas linguagens, duas situações parecidas que a Torá considera proibido, e elas são a vingança e o rancor. A vingança é quando você dá fácil, você quer fazer para o outro aquilo que ele fez para você, devolvendo a mesma moeda. E o rancor é quando você não devolve, mas você guarda a mágoa e mostra para ele que você não é igual a ele. Então, um exemplo típico que está na Urashi traz na Torá, que você pede para ele emprestado o machado, e ele fala que não. Amanhã ele precisa do machado, você fala para ele, não sou trouxa, né? Você não me deu, eu não vou te dar. E a outra é quando você, teoricamente, está sendo bonzinho. Você fala, eu te empresto, mas eu não sou como você, que não quis emprestar. Fala. Quando você demonstra isso ou se você... Sente no coração. Tá, vamos ver. A palavra netirá, se eu não me engano, vem da linguagem de guardar, que é toda a ideia de você guardar no coração. A linguagem que Alachá, o Rambam, ele fala, se não me engano, ele fala, você tem que limchok melibó, você tem que literalmente apagar do seu coração. Que o outro não te emprestou, não faz diferença nenhuma. Por isso que a Torá está dizendo, você não pode... Eu estou emprestando. O que você quer? Estou emprestando. Mas, claro que você não pode falar, não sou como você. Mas mesmo que você não falou, não sou como você, mas você insinuou ou até pensou, isso também é... A Torá talvez não te proíba isso, porque é uma questão de sentimento, mas para você conseguir não fazer a netirá, você precisa limpar por dentro antes de limpar por fora. Quer dizer, amar o próximo como a ti mesmo, então... Tem muitas mitzvot que são, quando a gente fala, Rabi Akiva, ele diz que Zé Klal Gadol BaTorá, essa é a regra grande da Torá, amar ao próximo, no sentido literal que ele está dizendo, não está dizendo que é uma coisa muito importante apenas. Está dizendo que tem muitas mitzvot que elas são iguais a Avat Israel. Você dá tzedakah, é Avat Israel. Visitar o doente, é Avat Israel. Consolar um enlutado, é Avat Israel. Né? Então, por que a Torá fala duas vezes? Então, o Rabi Akiva, ele fala, não, essa é uma regra genérica de toda a Torá, é uma mitzvah à parte, mas essa mesma mitzvah, ela tem vários detalhes dela que são outras mitzvot da Torá. Então, essa é um exemplo que é uma mitzvah. Tudo aquilo que a gente está vendo nesse livro, nos últimos meses, são mitzvot independentes, mas elas também estão incluídas na Avat Israel. Agora, isso é um dos tipos de mitzvot talvez considerados difíceis. Por quê? É a mesma coisa quando a Torá fala não invejar. Porque não invejar, não cobiçar é uma coisa do coração. E é difícil eu conseguir me conduzir de uma maneira diferente daquilo que eu eventualmente esteja sentindo. Ou, mais ainda, eu não sentir aquilo que é muito normal. Por que eu vou ser trouxa? Você não me emprestou, eu vou te emprestar? Qual deve ser o pensamento do Yehudi para dizer, não, tá bom, eu vou ser o trouxa? Ele não me emprestou, deixa ele sentir na pele. É isso. Não estou me vingando no sentido de querer Deus nos livre, acabar com uma pessoa porque eu estou brava com ela. Estou falando isso, você não me emprestou, não te empresto. O exemplo dado na Guimarães é um exemplo muito simples, emprestar algo, um objeto que é meu. Eu comprei, eu trabalhei por ele, eu zelo por ele. Esse cara não é uma pessoa que merece o meu empréstimo. Mas às vezes você está impedindo uma animosidade dela perpetuar. Então a tua ideia é um investimento para o futuro. Sim, porque, por exemplo, eu não empresto. Aí amanhã ele vai ficar com raiva. Ele não empresta mesmo, porque a pessoa sempre vai ver a partir da sua perspectiva. Sim. Ele não vai lembrar que ele não emprestou. Boa. Ele vai, aquele que não empresta, aquele que não... Você emprestando, acabou. Entendeu? Boa. Você quebra o ciclo. Sim. Vai. O que é o seu objeto é tanto dele quanto o seu. Eu achei muito boa. Então aquele objeto é tanto... O objeto que você acha que é teu não é teu, é de Hashem. Claro que você não é obrigado a emprestar para uma pessoa que você sabe que não vai cuidar. Isso é outra história. Mas vamos supor que ele vai cuidar e o único motivo que você não estaria emprestando é para se vingar, é proibido.
Então, você está dizendo que aquilo que nós temos não é nosso. Okay? Mais alguém? Roberto? Tipo aqui como um caso, né? Que a pessoa recebe aquilo, se encarar que, na verdade, Veio de Hashem. aquilo veio de Hashem, ele não pode controlar as coisas, então ele vai entender que aquilo merecia, faz parte, o cara é um objeto que está Na mão de Hashem. recebendo o que ele merecia. Perfeito. Então, o fato que o outro não me emprestou, eu não posso ficar bravo com ele. Porque Hashem não quis que eu usufruísse do machado dele. Então, não posso eu guardar no coração, porque ele só foi uma ferramenta na mão de Hashem. Agora, quando ele está precisando, é uma nova mitzvah, que não tem nada a ver. Ele está me pedindo algo emprestado. Se eu conseguir meditar em tudo isso, que eu não quero perpetuar o ciclo, né, o ciclo vicioso, porque a vingança não tem fim. Vingança não tem fim. Alguém precisa matar no peito a bola vem. Você joga de volta, ela volta mais forte. Joga de volta, ela volta mais forte. Alguém precisa matar no peito e neutralizar aquilo. Além disso, então você falou que aquilo que eu tenho nem é meu. Então eu tenho que emprestar. E aquilo que ele não me deu também veio de Hashem, ele só foi uma ferramenta. Então aqui acho que a gente fecha todo o ciclo, todo o pensamento psicológico que a gente deve trabalhar para conseguir fazer isso. Não é fácil? Mas tem coisas que são minhas. Sim. Você acha que são suas, na verdade? Pô, não importa. Essa regra não tem impacto. De que é de Hashem de todo mundo. Não, é meu. Sim. Legalmente, inclusive pela Torá, é seu. Tem. Sim. Tanto é que muitas das leis que a gente falou anteriormente é que se o meu boi vai lá e estraga uma coisa tua, qualquer tipo de dano que eu faço para você, vou ter que ressarcir. Certo? Então, não é essa, tudo é de todo mundo, no sentido literal. Mas você, no sentido psicológico e espiritual, você tem que saber que isso é um presente que Hashem penhorou nas suas mãos. Ele está legalmente nas suas mãos, mas ele penhorou e ele te deu certas condições. Eu não estou dizendo que você é obrigado a emprestar tudo que você tem. Você precisa ver as condições. Mas se você não vai emprestar para o outro só pelo motivo que ele não te emprestou, então você está guardando esse rancor e você não pode. Você emprestou uma coisa. Está se vingando. E o outro esqueceu de devolver. Não é que não devolveu por cavanar de não devolver. Existe algum problema de ir lá cobrar? Ok. Fala. Uma pergunta. Fala. Uma pergunta. Quem? Você emprestou Fala. uma coisa. Desculpa. Você emprestou uma coisa para um vizinho, para alguém, e ele esqueceu de devolver. Cobrar ele é algum... Não tem pecado nenhum você cobrar alguém para ele te devolver. O que você não pode é, quando uma pessoa emprestou, por exemplo, dinheiro, não um objeto, o objeto ele tem que te devolver. Mas se emprestou dinheiro, ele não tem realmente como pagar, não ter significa ele não tem um carro, ele não tem não tem nada sobrando, então a Torá fala que você não pode cobrá-lo. Só. Mas ele está com um objeto seu, claro que você pode. E aí tem regras, se você emprestou por um certo tempo, então eu falei, tá, você me empresta? Empresto. Você não deu um prazo. Às vezes o cara está no meio de cortar o campo dele, está lá com sua foice, que é outro exemplo que a Gemara traz, aí você vem lá no meio e fala, me devolve. Então, tem regras para isso, porque se você emprestou, então agora está com ele. Se você, que horas você pode pedir de volta, tem regras para isso. Eu não lembro os detalhes, mas a priori se pode e deve lembrar a pessoa que ele te deve, que ele precisa te devolver. Qual a diferença? Agora fiquei confuso. Qual a diferença de dinheiro com um objeto? Boa. Qual a diferença entre dinheiro e objeto? Dinheiro é um meio de transferência de bens. Sim. É uma currency. Você tem os bens. A pergunta foi, então, qual a diferença entre dinheiro e um objeto? No momento que eu te dei dinheiro ele foi feito para você gastar. Quando eu te empresto, se eu te empresto dinheiro, eu não espero que você me devolva a mesma nota, que você me devolva a mesma moeda. Eu espero que você devolva o mesmo valor, porque o dinheiro é a maneira mais fácil de você fazer uma transação. Então, eu não espero o próprio dinheiro. Então, quando eu te dei o dinheiro, eu gerei uma dívida
uma obrigação, digamos assim, moral, não física. Você tem uma dívida que eu devo para você, eu preciso te devolver X. Já o objeto, eu preciso devolver o mesmo objeto. Então, quando eu te dei um objeto, eu não te dei ele sem emprestar, por exemplo, se você pega emprestado de alguém, você não pode emprestar para um terceiro. Ah, mas eu emprestei para meu vizinho, já que você me emprestou. Subalugar. Você não pode fazer isso. Coca-Cola não fica para o hotel, né? Isso a gente já falou várias vezes. Boa, boa. Então, tem uma diferença. Sim. É um invento relativamente novo. Antigamente, o pessoal fazia troca de mercadoria. Mas tudo bem, a partir do momento que tem esse invento chamado dinheiro, ele tem uma função diferente de um objeto. Um objeto meu, eu te empresto, eu quero ter ele de volta. Agora, quando eu te empresto dinheiro, eu quero ter o valor dele de volta. Todo empréstimo de dinheiro, eu não espero receber o mesmo objeto, a mesma moeda. Eu espero que você me devolva o equivalente àquele valor. Isso já está na cabeça das pessoas. Significa o seguinte. Que você precisa vir todo dia porque as perguntas são boas. Calma. Significa que você tem que vir todos os dias que sua pergunta é boa. Ele não vai perguntar mais. Isso aí, Eu tô feliz que não Eu te falo isso sempre, Abraão. Faz o seguinte, eu vou emprestar dinheiro para você, mas eu quero ter o direito de cobrar de você. Você tem? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o dinheiro, vou na lojinha, compro uma barrinha de ouro Uhum. e empresto a barrinha de ouro para você. Então, é presente de Aí grego você isso. vai fazer o quê? Você vai pegar a barrinha de ouro e na mesma lojinha E trocar por dinheiro. pegar por dinheiro, Sim. tá? No final, É a mesma coisa. para mim, Tá. Nas leis, então, a vamos lá forma numa de coisa? lidar capaz um pouco Então, diferente, mas conceitualmente Tá. é uma Então, coisa. conceitualmente, um objeto é algo de valor, o dinheiro é algo que representa valor. Nesse aspecto, não tem muita diferença. Só que no aspecto legal de posses, existe a regra que é o que a pessoa está pensando naquele momento. Na transação, o que eu estou... Vamos supor, se eu falei para você, me vende um carro, só está vendido, ótimo. Será que isso já é vendido? Depende como que é o acordo comercial, como funciona, inclusive, naquele país. Deu um aperto de mão? Eu dei o dinheiro? Fizemos algum tipo de aquisição? Ou, o carro que você me deu, vou alugar um carro. Está dentro daquilo que se espera ou você vai me dar um carrinho de criança, aquele carrinho de brincar? Então, muda muito nas questões de transações qual é o pensamento comum das pessoas. Então, quando eu te empresto dinheiro, o pensamento comum é que esse dinheiro é para gastar. Se eu te pedir dinheiro, é porque é para gastar. Se eu te pedir para me comprar um remédio, tá certo? É para usar o remédio, certo? É para usar o remédio, e aí amanhã depois eu posso devolver em dinheiro ou comprar o mesmo remédio, tá certo? Então depende, não é questão se é dinheiro, se ambas são coisas de valores. O ponto é, aquilo que eu te dei é feito para usar, e devolver um outro equivalente, ou na hora que eu te emprestei, eu esperava receber o mesmo. Essa é a diferença. O que está na cabeça das pessoas? Você concorda? Se eu te der dinheiro, você fala, me empresta dinheiro, você vai querer o mesmo valor. Eu não vou fazer questão do dinheiro. É isso que conta. O que eu estou entendendo é o seguinte, que basicamente você lida com um conceito social. Quer dizer, se a sociedade entende que dinheiro Sim, é valor, perfeito. se amanhã se muda a outra sociedade Perfeito. e ela enxerga como bem, vale a mesma coisa. Exatamente, exatamente. Por isso, nas leis transacionais, conta muito as regras sociais. Perfeito, escolha. Na verdade, tem uma diferença, né, Rabino? O dinheiro, teoricamente, você não pode cobrar juros no empréstimo. Mas você pode cobrar uma conversão monetária para ele valer o mesmo valor de compra, por exemplo, para devolver em Perfeito, tá bom. Agora, um valor, se você emprestou uma camiseta, é uma camiseta. A camiseta é camiseta, e conversão. você, inclusive, está escrito que se eu te peço um machado e você não me deu um prazo, eu não sei se isso fica, tá na Guimarães, não sei até que ponto isso fica na lei prática, eu posso te devolver um trapo de volta. O machado já desgastado até porque eu falei, você me empresta, você emprestou, eu posso usar ele até o limite, tá certo? Por quê? E aí eu vou te devolver. Quando não sobrar mais nada, eu posso te devolver os restos daquilo, teoricamente. Por quê? Você me emprestou, certo? Então, quando você me emprestou, você já levou em consideração, né? Você me empresta a caneta. A gente fala empresta a caneta, mas e o que você gastou de tinta? Você vai devolver?
Não, então me dá a caneta, na verdade, né? Me dá o mérito de usar a caneta. Só que, socialmente falando, essa tinta ninguém está nem aí, não é um valor que signifique algo importante. Então, socialmente falando, então você não precisa devolver nada, porque isso já foi subentendido na hora que eu te pedi para me emprestar a caneta. Só a expressão, não pode cobrar juros? Não. Isso não é verdade. Né? É verdade, está claramente Mas na ninguém Torá. faz isso. Você tem um documento que você faz, que expliquei no outro ciclo, posso te mandar depois. No outro capítulo a gente explicou a respeito, mas tem que fazer um documento. E todos nós temos que ter o documento. Espero o Rabino voltar, vamos fazer. Temos que levar em prática. Ficou? Então, levar em prática. Todo mundo tem que ter esse documento chamado Heteriska. Aí, outra hora, se não o Avram vai me perguntar por que é isso, é jeitinho, etc. Eu vamos deixar para outra hora. Começou com Conheça já. Você pode assinar um documento por R$100 Sim. e entregar fisicamente 90, e aí Não. tem juro. Não. Não É um pode. juro adiantado. Se eu não me engano, é juro adiantado. Tem juro adiantado, o juro no início e o juros no final. Não faz diferença. Peraí, então eu posso ir lá no Safra emprestar um dinheiro e ele não vai me cobrar juros? Ele vai cobrar bem. Safra? Então que conversa é essa que não pode cobrar juros? Então, não se pode cobrar juros. Mas existe uma forma que você pode driblar esse tipo de problema. Não, eu não vou entrar nessa. Já falei, não é o tema. Não está no conceito social Tá. do dinheiro. Juro é um conceito social. Todo mundo entende que tem que cobrar juros. Perfeito. E por que não? Então, por isso a Torá fala que de um não-judeu você tem que cobrar juros. Por que você tem? Poxa, é só para fazer um problema para o cara, para o judeu você não cobre, para o goi você tem que cobrar? Não, cobrar juros, seguindo a lógica, você tem todo o direito. Eu trabalhei por esse dinheiro, eu poderia estar fazendo ele render, eu poderia estar na minha casa, eu abri mão dele e você agora está usando ele. Então eu mereço, assim como eu posso alugar o meu cavalo, eu posso alugar o meu dinheiro. Não teria problema. Mas chega a Torá, nesse caso específico, assim como a Torá fala, chega o 7º ano, você cancela a dívida. Mas cancela a dívida, acabou. Assim também, que também tem um jeito, já falamos a respeito, mas a priori a Torá está dizendo, dá de presente para a pessoa. A Torá está dizendo, você vai ajudar uma outra pessoa que pediu um empréstimo, você vai ajudar ela. Mas eu estou deixando de... Tudo bem, não se preocupe. Mas as leis, você tem razão. Não é que tudo segue as leis sociais. Você tem as leis da Torá. As leis da Torá, muitas delas, em questões de transações, elas seguem o que as pessoas aceitam como comum. O que é comum no pensamento das pessoas. Isso conta, mas não é o critério único. Não é a transação, as transações, o critério único não é o que as pessoas acham, como as pessoas transacionam, mas é um critério que a Torá mesmo dá importância, mas ela não supera todas as outras leis da Torá. Esse documento você mesmo tem que fazer, porque você paga juros muitas vezes, ou se você tem uma conta bancária, está recebendo juros, certo? Você deixou na poupança, ou mesmo na conta corrente, está lá rendendo X centavos por mês. Então, o que acontece é que o banco ele investe em centenas e milhares de ações, e muitas delas, sem dúvida nenhuma, são de judeus. Então, está recebendo juros de judeus. Ou está pagando juros para judeus. Então todo mundo tem que ter esse documento. Você pode fazer que nem a procuração de Pesach, você pode fazer... Se assina, tem que ter três homens acima de Bar Mitzvah, um Beitin. Você assina na frente deles e pronto. Você guarda esse documento. Precisa ter três pessoas, um Beitin. Ok. Agora, existe uma linha muito tênue. Vamos esquecer agora o caso de emprestar, que é o caso mais simples. Mas eu me defender de alguém. A pessoa vem me prejudicar. E eu me defendo. E eu me defendendo, às vezes estou prejudicando ela. Literalmente, alguém vem brigar comigo. Uma briga cara a cara. Eu sou obrigado a dar a cara para ele me socar e eu não posso devolver? Não. Tem que bater primeiro. Então, quando alguém vem te matar, está escrito na Torá, levante-se e mate ele primeiro. Certo? Mas estou falando aqui de uma briga de amigos. Tá certo? Qual que é a lei da Torá? Acontece bastante entre crianças. Tá certo? Você tem lá... O que você ensina? Você precisa aprender a se defender.
Então, por isso aqui ele traz uma coisa interessante. Yeshomrim, tem aqueles que dizem que toda a proibição da Torá de vingança, a ideia da vingança é você guardar a longo prazo. Você guardar um sentimento a longo prazo. Reagir imediatamente, isso não é uma vingança. Isso é rancor. Hã? Não é nem rancor, é uma proteção. É certo. É imediato. Então, alguns dizem, você pode ampliar isso para outras situações, não só bater, mas toda a proibição de vingar ou guardar o rancor, estamos falando a longo prazo. Se for imediato, você, pelo midat hassidut, ou seja, se a pessoa quer ser mais cuidadosa acima do que a lei te obriga, porque a lei enxerga, conforme essa opinião, de que você, às vezes, é instintivo. A Torá enxerga que certas situações, né, é impossível. Então, precisa pensar em algum outro caso, mas... Porque vamos falar isso, que dos tipos de pessoas, aquela que fica rápida e nervosa, mas se acalma... Fica nervosa, mas se acalma rápido. Se acalma rápido, sim. Aquele que fica... Tipo, é difícil, mas depois fica... Depois fica mais... Exatamente. Mas o Pirkei Avot, tudo que está lá são mitzvot de Hassiduta, ou seja, é um nível de ética acima do... acima da obrigação. Mas o que ele está dizendo aqui, então é uma opinião, mas uma coisa para a gente, às vezes, não se julgar por isso, se você foi reativo naquele momento, reativo seria a palavra, então isso não é uma vingança. Toda a ideia da vingança é você guardar a longo prazo para você, depois, o que eu vou fazer para deixar igual as coisas, para igualar, para não ficar, não vou deixar ficar devendo. Ele vai pagar o preço por aquilo que ele fez. Essa é a proibição. Agora, Milta de Hassiduta significa um Hassid, uma pessoa devota, que ele vai acima do que a lei obriga, ele vai ser aquilo que está escrito que, vamos supor, alguém te envergonhou em público, certo? Você pode se levantar e se proteger. Você pode devolver. Ele xingou, você xinga de volta. É legítimo. Legítima defesa, digamos assim. Mas está escrito que o Hassid, aqueles que conseguem se conter, ficar em silêncio, aceitar, saber que veio de Hashem, etc. Então, ele está num nível espiritual muito elevado e ele vai receber uma recompensa muito grande por causa disso. Mas isso já a Torá não te obriga. Isso aqui já é um nível que a Torá te fala, esse é um embelezamento da mitzvah. Fala. Você falou, alguém humilha publicamente. Mas você tem um fator educacional. Se você não reagir, o público vai aprender o quê? Pô. Então, tem situações, inclusive, que a Halachá fala que você tem que ser obrigado a responder. Como não é o tema, agora eu não entrei nos detalhes. Mas, por exemplo, se alguém vira e fala que você é um mamzer, um bastardo, é um xingamento judaico, certo? Um xingamento dentro religioso. Porque a gente fala, aquele cara é um mamzer, é um jeito de dizer que aquele cara é um pilantra, etc. Mas alguém que está ouvindo pode pensar que aquilo que ele disse, ele está falando literalmente. Ele está querendo te condenar na questão dos teus casamentos, que o mamzer só pode casar com uma mamzera. Você fala que ele é um bastardo, isso significa algo que vai impactar totalmente a vida dele. Então, se você fica em silêncio, quem cala, consente. Então, tem situações que você é obrigado a devolver. Então, por exemplo, tem regra se um rabino foi ofendido, certo? Então, o rabino, às vezes, ele está defendendo o kavod não dele, mas da Torá. Da Torá que ele está ensinando. Se ele não responder, ele está deixando Hashem ser menosprezado. Então, tem situações que você é obrigado a devolver. Mas, se alguém maior do que você, ou igual a você, ele te humilhou, você ficar em silêncio não tem problema nenhum. Eu não acho que as pessoas vão aprender que esse é o jeito certo. Esse é um jeito muito elevado de reagir. Vamos lá. Você vai lá e mata. Ok. Agora, tem alguns posquim, alguns legisladores que eles falam que a netirá, que é o rancor, ele é proibido mesmo se você não falou nada. O exemplo clássico é se você fala, não sou como você e eu te empresto. Mas eles dizem que toda a proibição da Torá é você guardar o rancor. Então, às vezes, você vai dar para ele, mas de mau grado. Você não falou nada, mas você tá guardando aqui no coração. Alguns dizem que isso também já é proibido. Você tem que dar para ele com um sorriso. Isso é um nível muito elevado. De novo, se você não quer emprestar porque você acha que o cara não vai cuidar, você não está fazendo pela vingança, é uma coisa.
Mas se toda a tua ideia eu não vou fazer para ele, não vou dar para ele, porque ele não me deu, então você tem que eliminar do coração e emprestar para ele de volta. Ah, mas aí não tem graça. Porque não tem graça. Porque se eu tenho rancor e eu mudo o rancor, aí é fácil. Quero saber se o cara com rancor vai e faz o que tem que ser feito. Muito boa pergunta, muito É boa outra pergunta. história, porque Tá. se eu corrijo o meu sentimento, então não tem desafio mais. Eu Né? acho que a Torá sempre nos ensina, para você corrigir o sentimento, você precisa primeiro corrigir a ação. Então vai lá e empresta. Empresta. Ao Raiva, emprestar, rancor, com raiva, com rancor, vai lá e empresta. Claro. Mas tenta se trabalhar o máximo Ele possível não é o mais importante. para... Você tem que dar para ele. Por isso eu falei, e alguns posquim, eles falam, alguns legisladores falam isso. Não são todos. Quer dizer, temos que nos trabalhar nesse sentido. Carlos, eticamente não é mais controle, mas para a saúde a gente sabe o que o rancor é, né? Mas é mais nobre, no meu entender. Sim. Eu faço a minha revelia, porque tem que ser feito. Sim. Se eu não ficar, se eu for gostar, se eu não interessa. Não foi feito. O Alter Rebbe, ele coloca no Tânia uma frase muito, muito forte em relação a isso. Lembrando que aqui estamos falando de um nível de um Hassid, uma pessoa totalmente dedicada, não é o pé da letra da lei. Mas o Alter Rebbe, ele acabou sendo preso. Quem foi que prendeu ele? Foram as autoridades russas na época, o czar, mas a acusação veio de judeus. Os judeus, aqueles na época chamados de Mitnagdim, que eles eram contra o movimento da Hassidut, então eles delataram, denunciaram falsamente o Alter Rebbe que ele estava mandando muito dinheiro para o Império Otomano, fazer uma revolta, etc. Acabou sendo preso. Quando ele foi preso, esse grupo de Mitnagdim, eles ficaram muito felizes, estavam, e bom, finalmente a gente conseguiu acabar com o chefe de tudo isso. E depois ele foi solto, 53 dias depois ele foi solto. E aí, quando sai, ele escreve uma carta para todos os Hassidim, eles falam, Katonti Mikola Hassidim. Quando Deus faz para a gente uma bondade, a gente tem que se tornar mais humilde. Então agora, o sentimento mais comum seria, tá vendo? Ganhamos. Você achou que ia conseguir, agora a gente provou que somos inocentes, e agora estamos com tudo. Estamos ganhando esse jogo. Ele fala, fiquem calados. Não é para ninguém ir lá e tirar onda, se aproveitar da situação. Por quê? Pelo contrário. E é isso que vai fazer, eventualmente, que eles se aproximem da Hassidut. Você ir lá e agora comemorar na frente deles, etc., você vai estar perpetuando um trabalho. E aí o Alter Rebbe, ele fala que a pessoa não só não pode revidar, naquele caso específico, mas ele está falando de uma maneira genérica para a gente aprender, mas ele fala que você deve devolver com uma bondade. E a história original é que o Alter Rebbe não tinha escrito essa palavra, de você devolver com bondade. Ele fala que a gente tem que ser como Yosef. Yosef foi vendido pelos irmãos, e ele foi lá e sustentou os irmãos. Os irmãos acharam que ele ia se vingar, mesmo depois da morte do pai. Ele não se vingou, ele continuou sustentando e deu tudo para eles. Ele diz que, como a gente falou antes, que veio de Hashem. Tudo que aconteceu com ele veio de Hashem. Os irmãos foram ferramentas, mas tudo isso já tinha sido planejado. E aí ele fala que assim, o Alter Rebbe acrescentou depois de um episódio que aconteceu naquela época, e aí ele colocou essa exigência dos Hassidim, que você deve não só não revidar, você deve revidar, deve devolver com bondade. Qual que foi a história? A história era de dois Yehudim, aonde um foi lá e denunciou o outro. Vocês acham que eles eram concorrentes? Ele foi lá e denunciou o outro. Ele foi preso. O homem foi preso e ficou preso um bom tempo. Depois ele saiu e voltou para casa. Passou um tempo. O primeiro que tinha denunciado, ele foi preso por motivos próprios. Aquele que tinha sido preso, ele vai até a família daquele que tinha acusado ele, sustenta a família, ajuda a família e, quando o Alter Rebbe escuta desse episódio, ele fala, a gente é capaz de chegar nesse nível, acabei de testemunhar que nós somos capazes de superar qualquer tipo, ele tinha toda a razão, ele é um bom judeu, não vai revidar.
eu não vou ferrar o outro. Ah, ele me ferrou, tá bom, voltei para casa, não vou mais falar com ele, fico distante, é um cara malvado. O cara literalmente fez aquilo que é chamado moser, é uma das coisas mais graves na Torá. Você vai lá e entrega uma outra pessoa, mesmo financeiramente, isso é gravíssimo. Mas não só que ele não guardou rancor, ele fez o contrário, se trabalhou, obviamente não foi fácil, a não ser que ele fosse um mega tzadik, mas ele foi lá e se trabalhou e fez o contrário e ajudou aquela família. O que você acha que deve ter acontecido? Não sei se conta na história, quando aquele cara saiu da prisão. Ele percebeu que a quem ele tinha botado na prisão ajudou a família dele enquanto ele estava na prisão. Devolveu. Devolveu como? Em bondade. Em bondade. Amizade, né? Em bondade. Para Para si, para aquela pessoa, para outro. Ah, Mas não tem vingança maior. Porque agora o cara deve estar se comendo por dentro. O que que eu fiz? Essa pessoa é tão fantástica, tão maravilhosa. Olha o que eu fiz para ela. Ele vai. Agora não acredito que foi a intenção do cara fazer isso, mas não tem vingança melhor. Agora ele vai ficar se lamentando por aquilo que ele fez. bom, então ele tem um caráter, né? Isso acontece também. Fala. E os casos involuntários? Você está jogando uma bola, você recebe uma bolada assim. Então, se você recebe, tá uma bolada, se você reagiu instintivamente, você precisa trabalhar, claro, mas se ainda foi sem querer, você não vai dar. Alguém que é adulto, pelo menos, Hora você, sei lá, você fica. Alguém bateu no carro. Né? Alguém bateu no teu carro. Ah, foi sem querer. Na hora você fica. Né, você pode dar um grito. Né? Tem situações que a Torá enxerga que a Torá não pode exigir de todo mundo que a gente seja anjo. Então, depende da situação, a Torá enxerga. Você ficou bravo naquele momento, tudo bem, você não poderia ficar bravo, é proibido, como se fosse que faz a Vodazará, etc. Mas para você chegar nesse nível de não reagir naturalmente para certas situações, é difícil. Então, a Torá não exige, em determinadas situações, que a gente simplesmente seja tzadik e realmente não sinta nada. Ok, fala. Porque eu ouvi uma frase muito boa. São pessoas que agem como Zimri e querem recompensa de Pinhas. Você sinta nada. Por exemplo, existe uma diferença entre você ser hipócrita e você fazer um rilu na Hashem. Então, muitas das vezes, mesmo que você tenha um sentimento, mas você faz, você está fazendo porque do Hashem. Sim. Certo. Sim. A sua hipocrisia você trata em algum momento, mas é melhor ser hipócrita do que fazer um rilu. Perfeito. Então a Torá fala para você ser hipócrita, porque no fundo você não é hipócrita. No fundo, o Tal Neshama quer fazer o bem. Então quando você diz, eu tô com raiva, mas ainda assim eu vou fazer. A gente acredita que no teu interior você tem a Neshama, que ela é perfeita, que ela é uma parte de Hashem, ela quer fazer a vontade de Hashem. Então lá no fundo, você sim está querendo devolver para aquela pessoa. Teu trabalho é ligar a tua ação com o teu sentimento. No fundo, você quer emprestar. Na prática, você foi lá, se superou e emprestou. Agora, você precisa fazer a ponte entre a tua ação e o teu interior. Em alguma hora, quanto mais você pratica, você vai conseguir fazer com que o teu sentimento natural vai se tornar, você vai se acostumar com essa forma de viver, um nível de ética elevadíssimo que a Torá espera da gente, e você, eu não falei, mas às vezes pode voltar a acontecer. Tem uma história rápida, lembrei agora do... Não sei se eu vou lembrar tudo, mas basicamente tinha um judeu que ele era dois homens muito ricos, e aí, acho que história da época do Baal Shem Tov, dois homens muito ricos. Aí um ficou pobre. Aí ele vem lá e pede empréstimo para um. Lembra da história? Aí ele empresta. Aí depois a roda muda. O pobre fica rico, o rico fica pobre. Ele vai lá, não te conheço. Aí, tá bom. Aí ele inverte de novo a história da fortuna. O pobre fica rico, o rico fica pobre. E aí de novo acontece a mesma história. Então antes dele emprestar, ele fala, olha, estou te emprestando, mas se a roda virar, lembra-se de mim. Claro, beleza. Passa um tempo, inverte e não conheço você, não te empresto nada. Aquilo se repetiu algumas vezes, até que por último, aquele que não emprestou, aquele que não conseguiu pegar emprestado, acabou morrendo. Eles chegaram no Shammai e estava muito claro, né? Você vai para a direita, você vai para a esquerda, um sobe, outro desce, estava muito claro o destino de cada um. Mas aquele que morreu de fome, ele começou a pleitear, e começou, não, dá uma chance para ele, e começou a pleitear por o homem que era o causador da sua morte. Aí ele falou, tá, não vai ter jeito.
Então agora vocês dois vão ter que descer novamente, e aí a gente vai ver se você dessa vez vai emprestar para ele o dinheiro. Eu não lembro qual que era o final, isso era uma... O Baal Shem Tov estava se envolvendo numa história das duas pessoas que ele interviu para que ele emprestasse, e ele contou para eles essa história, porque é a tua última chance de você corrigir as tuas atitudes. Bom dia. Se não me engano, eles eram amigos, velho. Amigo até quanto